Bom dia, minhas irmãs. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre uma coisa que eu tenho entendido como muito importante, que é a comunicação. Comunicação entre irmãos, a comunicação entre família e a comunicação que a gente tem até com o meio externo do nosso, né? Que é o pessoal que ainda não encontrou a Cristo como único e suficiente Salvador. E eu queria basear esse texto, essa conversa, na verdade, no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É a parte B do versículo 19 do capítulo 1 de Tiago. A palavra de Deus nos dá princípios claros para a comunicação nesse texto. E a gente sabe que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E muitas vezes nós estamos destruindo nossos relacionamentos porque estamos usando mal a nossa língua, que é uma ferramenta muito útil, mas quando a gente usa mal, a gente acaba se atrapalhando. E nós temos 3 princípios aí. O primeiro é: seja pronto para ouvir. No século atual dizem que uma das coisas mais difíceis de se fazer é ouvir. A gente não tem paciência para ouvir. As pessoas chegam a dizer que a gente pergunta se está tudo bem por educação. A gente nem espera a resposta, o que a gente espera é sim, está tudo bem. E quando a pessoa fala não está bem, a gente já se assusta um pouco e fala, poxa, por que eu perguntei, né? Podia ter passado direto. Agora a pessoa vai querer ficar aqui me alugando, eu não tenho esse tempo todo. E o primeiro princípio da comunicação na palavra de Deus, em Tiago, é: seja pronto para ouvir. Desde criança eu sempre escutei que nós temos 2 orelhas e uma boca para ouvir mais e falar menos. E muitas vezes nós estamos ouvindo muito pouco. O segundo princípio é que a gente deve ser tardio para falar. Sempre que falamos de forma precipitada, a gente corre o risco de se atabalhoar, né? Corre o risco de tropeçar nas próprias palavras, o que é terrível para nós cristãos. Nós temos que ter uma postura diferente do meio secular. Nós devemos ser sal da terra e luz no mundo. E muitas vezes a nossa língua está derrubando o sal e espalhando por toda parte. E aí a gente se atrapalha, se atabalhoa e não dá certo. Então a gente tem que ser tardio para falar, a gente tem que ouvir primeiro, estar pronto a ouvir e tardio para falar. E por fim, a gente tem que ser tardio para irar. Algumas pessoas são muito explosivas e acabam irando muito rápido, né? E quando se iram, acaba explodindo. Que a gente fala, né? Nossa, a pessoa estava tão nervosa e explodiu. E quando ela explode, ela joga restos dessa explosão em todo mundo e acaba ferindo muita gente. E algumas vezes a gente acaba ferindo as pessoas que a gente nem pensava em ferir. Nós não devemos ferir ninguém. Mas às vezes a gente fala de uma maneira tão atabalhoada que a gente explode, se ira e fere todo mundo. A pessoa não tinha nada a ver com aquilo também. E a gente sabe que essa comunicação tem que ser muito melhor no nosso meio. Afinal de contas, nós somos cristãos, pequenos cristos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos permita ter uma comunicação muito melhor na família, na igreja, no mundo que vivemos. Amém.